Pessoal, vamos ver aqui como que funciona um divisor de tensão. Divisor de tensão é um recurso utilizado em eletrônica para a gente conseguir diminuir uma tensão. Você tem uma tensão de entrada, você quer uma tensão menor que aquela de entrada. Para isso a gente utiliza em algumas circunstâncias essa técnica aí de divisor de tensão. Basicamente ele funciona da seguinte maneira: você tem uma tensão de entrada aqui, você tem um resistor e você tem um segundo resistor em série. A tensão que está entre eles é o Vout, então seria a tensão de saída, que ela é menor que a tensão de entrada. Ela se dá por essa fórmula aqui. Então você tem uma relação entre as resistências aqui que você tiver multiplicado pelo Vin, pela entrada, que vai te dar então essa saída. R2 dividido por R1 mais R2. Então você pega esse aqui e divide pela soma dos dois. Esse valor vai ser sempre menor do que o valor de entrada, ok? Um exemplo comum aqui para a gente tomar como base aí de como funciona o divisor de tensão é ligarmos um Arduino que trabalha com 5 volts, a saída dele são 5 volts, com um ESP que trabalha com os seus pinos aí em 3.3 volts. Esse é um exemplo aí clássico e bastante comum agora com popularização dos ESP, juntamente com o Arduino. E como eles têm essa diferença, você precisa ter aí um meio de campo aqui. No caso eu estou tenho aqui ligado, estou só mostrando, não vou entrar em muitos detalhes dessa ligação, mas eu tenho entrando aqui o pino que vem aqui do TX, por exemplo, tem um divisor de tensão que vem para cá. Então essa é uma aplicação bastante comum aí. Você tem 5 volts e quer reduzir ela para 3,3 volts. Então o que acontece? Quando você tem 5 volts, que é o exemplo aí, você tem 5 volts e você quer diminuir para 3,3 volts, você tem mais ou menos aqui uma relação de 2/3, ou seja, 0,66. Você multiplicar 5 por 0,66, você vai obter os 3,3 volts. Então, para isso, você precisa ter uma relação de 2/3 aqui, ter resistores que te deem esses 2/3 aqui. Tem várias combinações aí de resistores que chega a esse valor. Você pega dois resistores, por exemplo, um resistor aqui de 2K e um de 1K, pegar esses valores, você vai ter o que? 2 dividido por 2 mais 1, que dá 3. Então você vai chegar nos 2/3 e vai multiplicar pela entrada. Aí você pode ter resistores maiores ou resistores menores para R1 e R2. O recomendado é você procurar sempre utilizar resistores maiores. Por quê? Porque se você utilizar resistores muito pequenos, você vai ter uma corrente alta aqui que está simplesmente fluindo aqui do Vin para o ground e não está fazendo absolutamente nada, sendo que a intenção era só diminuir o sinal. Então o ideal é você trabalhar sempre com os resistores mais altos possíveis para dar esse sinal de saída. Aqui no caso do nosso exemplo, que é o SP, não precisa ser um resistor muito baixo, pode ser um resistor mais alto. Quanto mais alto melhor, só tem que ver se não vai ser muito alto, que limita bem a corrente. Lembrando também que no caso do Arduino, se você for utilizar vários pinos com saída, você pode, e resistores muito baixos, você acaba tendo até ultrapassando aí o que o Arduino mesmo a corrente máxima aí de saída do Arduino, de todas as partes do Arduino. Ok, então um outro detalhe que eu queria mostrar. Então, um outro detalhe aqui interessante, que quando a gente tem essa relação, por exemplo, no caso aí bem específico do Arduino com o ESP, que é de 5 volts para 3,3 volts. Nessa situação eu posso ter a seguinte configuração, as seguintes configurações, caso eu não tenha os resistores adequados, que
tem essa relação aí que dá 2/3. Às vezes pode ter poucos aí resistores na sua bancada aí, e você queira ter essa divisão de tensão aí nessa proporção, mas não tem os resistores corretos. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um exemplo aqui que se baseia, você tem uma saída aqui que se baseia no seguinte circuito. Eu tenho 3 resistores iguais, todos, não importa o valor, vamos pegar aqui de valor R, e eu tenho uma saída aqui Vout. Essa configuração desse circuito aqui, independente do valor do resistor que for utilizado, ele vai dar uma saída aqui vai ter a seguinte saída: Vout é igual a 2/3 de Vin. Então, nesse circuito eu tenho sempre essa configuração independente do valor. Então isso aqui facilita aí na hora que você precisar de um divisor de tensão, de ter resistores do mesmo valor que atenda a necessidade aí desses 2/3 aí. Então vamos entender aqui por que isso acontece. Como a gente viu aqui, ó, se eu pegar R, dividir por isso aqui, que é R, 2 resistores em paralelo, vai ter uma resistência equivalente de 0,5 R. Você vai ter 0,5 R. Então você vai ter, na verdade, isso aqui, R dividido, que é esse R, por 0,5 R vezes Vin. Zero 0,5 aqui está um R. Então R mais 0,5, o que daria, na verdade, R dividido por 1,5 R vezes Vin. Ok? Se a gente passar isso aqui da forma, vai dar o mesmo que isso aqui. Multiplica por 2 aqui, dá 2 dividido por 3. Então 2/3. Para a gente não ter quebrado, a gente multiplica por 2 e tem a mesma relação aqui de 2/3. Ok? E esse circuito aqui, ele pode ter o seu equivalente com os mesmos 3 resistores, que poderia ser montado da seguinte maneira, que teria também o mesmo resultado. Vou colocar aqui para aparecer. Então você coloca aqui e Vout, valor R, R e R. Então se colocar esses 2 resistores de mesmo valor em série com o de cima e colocar o divisor de tensão nesse aqui, nós vamos ter a mesma relação lá de cima, que é 2/3. Então vamos entender aqui, ó, fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai ter 2R dividido por 2 mais 1, que vai dar 3R. R com R corta e multiplica aqui por Vin. Então aí não importa o valor do resistor, eu posso usar tanto S quanto S, posso ter 3 resistores iguais, utilizá-los em conjunto aqui para chegar aí nesses 2/3 aí de tensão. Então isso aqui facilita aí na hora de fazer um divisor de tensão, caso você não tenha os componentes adequados para isso. Ok? Eu quero voltar aqui falar de mais um detalhezinho desse circuito aqui, uma coisa que tem que prestar atenção. Vamos esquecer agora um pouco essa parte aí do Arduino com SP, que a gente está falando de sinal, que a gente tem um sinal de 5 volts e queria um sinal de 3,3 volts. Nesse caso é só sinal, para nós não é uma carga. Se você for utilizar um divisor de tensão para ligar uma carga aqui, você tem que se atentar no seguinte detalhe. Então imagine que a gente coloca aqui, vamos colocar aqui, vamos fazer isso aqui. Isso aqui é uma carga, isso aqui vai ter um consumo. Isso aqui vai ter um consumo. Vai fluir corrente por aqui e por aqui. Quando isso acontecer, essa carga aqui, se ela vai ter uma resistência, ela vai ficar em paralelo com esse resistor R2 aqui. Isso significa que automaticamente essa carga altera as características desse circuito aqui.
Então eu tenho uma resistência equivalente entre a resistência R2 e a carga, o que faz com que minha tensão aplicada na própria carga seja diferente. Então tem que ter muito cuidado aí na hora que for utilizar cargas com divisor de tensão. Nesse momento vai ter que ser feito um outro cálculo. Você vai pegar isso aqui, vai pegar a resistência dessa carga, vai ter que medir ela e colocar em paralelo com essa, achar a resistência equivalente com essa resistência equivalente e com a tensão de saída que você deseja obter. Por exemplo, se fosse de 5 volts para 3.3 volts ou qualquer outra tensão que você quisesse ter na saída, você teria que colocar nessa equaçãozinha aqui, isolando o R1, passando o R1 para cá e o Vout para cá. Isso aqui é questão de matemática, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas eu quero que vocês entendam o conceito. Eu vou deixar aqui como referência que tem um vídeo que já explica isso muito bem, que é do Wagner Rambo, no canal WR Kit. Ele tem um vídeo que explica isso muito bem. Ele mostra as formas, como isolar do começo ao fim aí, para como você calcular esse resistor aqui para utilizar ele num divisor de tensão com uma carga. Então, pessoal, utilizar com carga tem que ter esses detalhes aí para se observar. Não vai simplesmente calcular e colocar aqui qualquer coisa ligada para cá, porque isso vai exigir mais ou menos corrente e vai dar problema. Outro detalhe é você ligar isso aqui. Se você for utilizar com carga, utilize apenas com cargas fixas, ou seja, cargas que não mudam, que não variam. Porque se você tiver uma carga aqui que ela hora é maior e hora menor, você vai automaticamente ter uma resistência equivalente entre esses dois resistores aqui que muda, porque hora a carga é maior, hora a carga é menor. Por exemplo, um motorzinho, se tivesse um motorzinho ligado aqui, às vezes ele faz mais força, às vezes menos, isso muda aqui a resistência equivalente, consequentemente muda também a tensão aplicada na própria carga. Então tem que prestar atenção nisso aí. Se é uma carga que muda, então você vai ter que utilizar uma outra solução. Se a carga for fixa, é um valor fixo, é sempre o mesmo consumo, então você ainda consegue fazer isso através desse cálculo aqui, que eu indiquei o vídeo aí do Wagner Rambo, que lá explica melhor caso você tenha dúvida. Mas a ideia é simplesmente você isolar R1, traz o R1 para cá e traz o Vout para cá e faz aí seguindo as questões das regras matemáticas. Ok? Então é isso aí que eu gostaria de deixar aí. Espero que vocês tenham... vou falar mais um detalhe que eu esqueci de falar, que eu lembrei agora. Então a gente falou aqui, por exemplo, aqui é de 5 volts para 3.3 volts. Mas vamos supor que eu quisesse 3 volts, em torno de 3 volts com 9 volts. Nesse circuito aqui, ó, a gente tem 2 para 3. A gente dividiu esse, mas se eu quisesse ter um terço. Se eu tivesse 9 volts, de 9 volts para 3 volts, minha fonte fosse de 9 volts, eu poderia inverter aqui, ó, 3 resistores iguais. Então eu colocaria esses dois para cima e colocaria um aqui. Vamos fazer o desenho aqui para ficar até mais claro. Vamos fazer assim. E o divisor de tensão ficaria aqui. Então Vin e Vout. Nesse caso nós teríamos R e R. Teríamos um R dividido por 3 R's, que é a soma dos 3. Corta R com R, você teria 1/3. Então você diminui sua tensão aí em 1/3, ok? Aí multiplica, se você tivesse uma bateria de 9 volts, você chegaria aí nos 3 volts. Não é 3.3, mas é aproximado. Então aí você tem esse circuito aqui, poderia também ter o equivalente dele lá em cima, inverteria os dois em paralelo para baixo e eu sozinho ficaria em cima. Então você teria também essa relação de 1/3. Então dá para ir brincar aí com várias combinações de resistores e para conseguir aí tensões diferentes, ok? E ainda teria a situação de você utilizar resistores dos valores adequados. Você procurar resistores comerciais, valores comerciais, e ver as relações que eles têm entre eles para conseguir aplicar aí em cima das tensões que você deseja, baseado naquela que você tem. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, obrigado, falou!